Então, hoje a gente, na quarta-feira à noite, a gente, de maneira geral, mantém o processo da vacuidade com a Cuca, porque a vacuidade tem sido um processo que favorece tudo isso que a gente vem sustentando, mas como a gente sempre deixa bem claro, nós não somos um grupo que nos juntamos para meditar na vacuidade, nem somos budistas e nem achamos que essa é a solução e a única coisa, a melhor coisa. Mas como a vacuidade tem nos sustentado, né, assim, num processo de integração, a gente vai manter até for necessário. Só que hoje a Cuca não está, ela está viajando, então a gente vai permear, porque mesmo no encontro de ontem, a gente de alguma maneira permeou a vacuidade, isso parece que vai estar sempre permeando os nossos encontros. Mas eu queria aproveitar para, junto com vocês, começar a pensar num encontro presencial. Eu estou pensando que talvez possa ser na Páscoa, em abril de 2019, um encontro que eu vou chamar de internacional, porque eu vou torcer para a Joana e nossos amigos de Portugal participarem, Alemanha, Canadá, essas pessoas que estão tão próximas da gente, na Argentina. Então, eu vou chamar de encontro internacional só para dar esse pique. Não é para trazer status, porque a gente não está atrás de status, mas para trazer esse pique mesmo de encontro presencial. Seria um encontro assim, que a gente a princípio faria de 4 dias, 5, 6, depende, né, do tempo que as pessoas tiverem disposição, mas concentraria ali de quinta a domingo, nesse período de Páscoa, porque é um feriado que facilita muito as pessoas viajarem. Um encontro, primeiro porque nada substitui a presença, por mais que a gente se encontre virtualmente e siga em contato e desenvolva essa intimidade, nada substitui a presença. Depois, porque é uma oportunidade das pessoas se encontrarem e poderem falar uma com a outra sem esses intermediários, né? Que é por exemplo, aqui a gente tem o ponto de inflexão como intermediário de todos nós, então os assuntos não ficam tão diversos, né? E no encontro presencial isso é bem livre. Então, esse seria um encontro para estarmos juntos e para a gente ir criando as necessidades de todos que vierem, seja alguma roda, alguma prática, a gente cozinha junto, a gente tem bastante prática nesses encontros assim, porque já fizemos encontros quando a gente tinha absolutamente nada aqui no Himalaia, não tinha absolutamente nenhum tipo de construção, não tinha água, não tinha banheiro, e mesmo assim já fizemos acampamentos de 7 dias, que fluiu tudo muito bom. Então, eu tenho bastante tranquilidade em abrir o espaço para receber um grande grupo, que eu espero que seja grande, e que a gente foque em alguma coisa, apesar de no encontro tudo é absolutamente aberto, né? As pessoas realmente fazem o encontro como quiserem, mas que a gente foque como um tipo de energia, né? Que as pessoas vêm sabendo aonde que a gente está mapeando. E eu gostaria realmente de ainda seguir focando nesse processo da desescola e da desescolarização de alguma escola, de um processo que seja social, que a desescolarização não seja algo de famílias nucleares, nem algo de espaços de aprendizagem, mas que seja algo absolutamente público e que todo mundo possa ter a tranquilidade e a possibilidade de conviver em espaços públicos, sentindo que não
é obrigado a aprender nada que venha de fora, não é obrigado a adquirir nada. Pode fazer com que qualquer espaço seja um espaço de aprendizagem. Então, é isso. Vou jogar essa semente e eu gostaria muito que a gente fizesse juntos isso. Como é que a gente faz um processo desse, desde divulgação até apoio para que todo mundo que queira vir possa vir. Também, principalmente, um apoio aqui aonde possa sustentar, então, que as pessoas possam ser todas anfitriãs e cuidadoras desse encontro. Então, isso é algo assim que na verdade a gente pode ir desenvolvendo juntos, né? Desde divulgação até como é que a gente está fazendo esse convite, que tipo de estrutura a gente precisa. E eu deixo aberto para a gente seguir criando isso e, de repente, já agora em dezembro, já começar essa divulgação para as pessoas se organizarem. E pessoas de todos os lugares poderem se encontrar, principalmente famílias que já estão com os filhos fora da escola e espaços de aprendizagem, e aí todos os curiosos para poder conversar e ver essas pessoas ao vivo e poder ter um tipo de desmistificação e, ao mesmo tempo, essa ponte, como fazer isso entrar na sociedade. Então, está lançado. A gente começa a pensar juntos num encontro internacional. Espero que a Joana possa vir de Portugal para dar o nosso ar da internacionalidade e a gente siga fazendo com que os laços fiquem mais estreitos, né? Então, essa é a primeira coisa. Assim, antes da gente entrar no nosso processo de hoje, alguém quer falar alguma coisa sobre esse encontro? Alguém vislumbra algo? Quer contribuir? A gente tem o nosso canal aberto na Rede Amalaia, que é do WhatsApp, e a gente pode também seguir por lá. Fala, Kátia. Ana, eu acabei de entrar, né, agora, eu peguei a sua conversa mais no final. Tá ouvindo? Sim. Tá? Internet, eu também moro no mato, então a internet aqui é horrível. Deixa eu dizer, esse encontro que você que você falou é o que vai ser programado para abril, é isso? É isso. Porque eu peguei a conversa um pouco aí, não. E, na verdade, eu tenho muito interesse. Eu sou daquela da curiosa, né? Então, eu estou mais na curiosidade de conhecer esse processo de vocês. Então, eu vou tentar me programar mesmo para ver se eu consigo ir até Piracaia. Bacana. Né, para o encontro. Eu tenho muita vontade, sim, mesmo, de conhecer mais, inclusive de ter contato mais próximo com essas pessoas que têm as crianças, os filhos fora da escola, como é que funciona isso, como que lida, né? De que forma. E eu tenho muito interesse, sim, em participar desse encontro. Vou fazer tudo para ver se eu consigo participar. Que bom, que bom. Quanto mais cedo a gente conseguir organizar, melhor, né? Então, começando pela data e depois com algumas estruturas, e assim, eu vou, na verdade, incluir a cidade inteira de Piracaia. Primeiro porque aqui na cidade é uma cidade cheia de amigos e de pessoas que tá todo mundo num processo muito lindo, muito rico aqui. Então, a gente vou envolver a cidade inteira, o que vai facilitar muito, tanto para estadia, como para condução, como para desdobramentos, né? Então, acho que vai ser... Realmente chegou o momento, já que estamos aí no movimento, né? Então, serão todos muito bem-vindos.
a gente vai, assim, eu gostaria de já anunciar oficialmente ele em dezembro. E então, lá pela Rede Amalaia, de repente, vocês me ajudam também a pensar para poder criar e começar a divulgar, para poder ter tranquilidade de organizar tudo isso. A Isadora, minha querida amiga lá de Jericoacoara, aliás, ela é de São Paulo, mas está lá, mora lá naquele paraíso, já disse que vem. Então, imagina isso. Isadora foi minha aluna quando era criança. Hoje está aí, é mãe, é atriz, querida. Eu vou, viu? Já vou comprar minha passagem já. Bom demais, vai ser depois muito bom. A gente faz um encontro aqui. O que é bom desses encontros assim é que não tem a mínima possibilidade de fracasso, porque se vier uma pessoa já é um sucesso. E se não vier ninguém também a gente faz a nossa celebração aqui. Então, isso é o bom, né? Não tem a mínima chance de fracasso. Muito bom. Então é isso. Eu vou pedir para vocês essa ajuda para, através lá do grupo do WhatsApp, a gente elaborando, ver como a gente faz. Se de repente tem alguém que tem a facilidade de fazer arte, assume esse lado, todo mundo ajuda a divulgar e a gente vai pensando juntos como concretizar isso, né? Maravilha. E já para agora, para poder agilizar. E então tá, a gente fez um encontro ontem, onde a gente trabalhou o pensamento da contenção e do limite. E aí eu queria saber se alguém ficou com essa questão em aberto ou se para alguém isso ficou fluido. E antes da gente continuar, queria saber se isso já está claro, de alguma maneira, assim, essa diferença de contenção e de limite na prática, né? Isso quer dizer que todo mundo ou entendeu ou ninguém entendeu. Ana, Sim. Ai, minha esquisita, eu nunca consegui participar ao vivo. Eu estou me estranhando um pouco, mas eu vou tentar. Sobre o encontro de ontem, sobre o limite da contenção, foi muito demais, assim, porque há um tempo atrás eu entrei eu saí do trabalho, eu trabalhava numa escola, num espaço de aprendizagem também, né? E aí eu saí e virei dona de casa. E entrei naquilo que você falou, dessa livre de todas as possibilidades. Eu tinha tempo para absolutamente tudo. Então eu não sabia se eu tocava pandeiro, se eu estudava teatro, se eu viajava, se eu cuidava das plantas, e essa falta de contenção foi assim terrível, porque era bem aquilo que você falou. Você tem todas as possibilidades do mundo, você não tem nenhuma. E quanto foi interessante esse processo de contenção mesmo. Eu fui tirando, vendo o que eu não queria fazer e assim, enfim, eu achei demais. Aí tem uma outra coisa que eu queria falar da vacuidade, pode ser? Pode. Não pode, depois. Não, a última que a Teca estava falando, da vacuidade do eu, né? E aí eu estava fazendo, e aí ela falou do corpo e da mente. E aí quando eu estava praticando, tentando na prática, chegou para mim assim uma coisa de espírito e de alma. Me veio isso. E aí eu fiquei pensando assim, que tem esse eu que a gente conhece, que é o eu que até
que é o nosso nome, é o que a gente gosta, enfim, o eu. E tem esse eu que não é o eu superior, é o eu que a gente não conhece, que a gente busca, mas que... E aí eu cheguei nessa vacuidade e fiquei pensando nisso, assim, sabe? Esse eu que, não sei se é chamado de espírito ou de alma, mas é um eu que é além do corpo e da mente, sabe? Sim, Me veio isso, assim. Então, sim. Na verdade, eu sei que cada um vai... Como a gente não está preso ao budismo, porque se eu não me engano, o budismo ele não traz nem a ideia de espírito e alma, se eu não me engano, né? Alma eu sei que não sei espírito, mas como a gente não está preso ao budismo, a gente realmente pode ter experiências e ir traduzindo ela para nossas sensações. A minha tradução, nesse mesmo aspecto que você trouxe, é assim, que quando o eu vai baixando, quando o eu vai deixando de ser essa figura inerente, tão forte, vai aparecendo um espaço para um campo vibracional. E esse campo vibracional é o que gera a nossa digital, é o que gera a nossa capacidade de se relacionar com as coisas de uma maneira única. A historinha que eu gosto de contar como artifício é assim: a gente nasce e a gente tem a sensação de que quando o bebê nasce, por mais que esteja tudo lá, tem um bebê que dorme na maior confiança de se entregar para o sono, que acorda com a maior vontade de acordar e de estar vivo, que busca o alimento, que vai atrás do alimento, que vai atrás da comunicação, da relação. Tem um bebê que nasce e ele tem absolutamente a expressão de que tudo está... Peraí, a Leandra está falando, está cortando para todos ou só para mim? Está cortando muito o som? Tá. Vamos seguir um pouco, porque tá começando a chover aqui, pode ser. Aí vocês me falem se corta muito. Mas a história é assim: o bebê nasce com a maior indicação de que ele é absolutamente tudo já, que ele é um ser absolutamente completo, que ele tem todas as suas possibilidades ali ativas. E aí, quando um adulto se relaciona com esse bebê, por mais que ele fique encantado, né, com a expressão tão viva que os bebês têm, vem imediatamente na cabeça desse adulto, principalmente se for mãe, pai, avó, vem, bom, eu preciso cuidar para esse bebê se tornar alguém, para esse bebê crescer e se tornar alguém. E é isso que gera um início de ilegitimidade. A gente tem uma sensação de que a gente nasce com a esperança, com a promessa de um dia se tornar alguém. E esse alguém é tudo aquilo que a gente vai se tornando, esse alguém é tudo aquilo que vai gerando o entulho, as interferências, que vai diminuindo a nossa capacidade vibracional. Mas, eu diria, uma capacidade vibracional que não tem nenhum esforço, que ela acontece ali. Eu tive 3 filhos, então eu tive 3 gravidez, e as 3 foram completamente diferentes. Então, eu era a mesma pessoa. E como é que eu posso ter... Por que era tão diferente a sensação, os desejos, a disposição? Porque eu estava em relação com alguém singular, né? Ali tinha alguém me compondo. Não dependia só de mim. Então, eu arrisco dizer que quando um bebê nasce num campo onde ele não precisa se tornar um eu, onde ele pode continuar sendo uma singularidade, nessa singularidade ele desenvolver esse seu campo vibracional singular, sem precisar reduzir nos limites da individualidade, ele se torna um ser que a gente até poderia reconhecer um eu ali, mas é diferente de algo que está fechado, mas ele se torna uma contenção, é isso.
Ele se torna um ser de contenção para entrar em criação. Toda vez que eu já sei alguma coisa, isso que a gente estava vendo ontem, né? Que o ensinamento é assim, toda vez que eu já sei alguma coisa e eu vou ensinar, eu estou trazendo um limite para mim e para o outro. Então, como é que eu vou me relacionar com o outro se eu não estou trazendo nada pronto? Ou nada definido? Uai, eu vou me relacionar com o outro para entrar em criação. Eu lembro que quando eu morava em Londres, eu tive uma relação lá, eu casei com um inglês. E aí a gente, quando ia receber alguém, que você marca com 3 semanas de antecedência para receber um amigo em casa, eu lembro que ele falava assim, você já sabe sobre o que a gente vai conversar? Eu falei, como é que eu vou saber? Se eu nem conheço seus amigos, né? Ele falou, não, mas e se a gente ficar sem assunto? Já vai assim, marcando ali, já vai tendo uma listinha embaixo da manga ali para a gente não ficar sem assunto, né? Para a gente ter o que conversar. E de alguma maneira a gente tem essa insegurança, né? É como assim, eu vou fazer uma prova e eu preciso me preparar para essa prova. E na verdade, ou vou dar uma aula e preciso preparar a aula, ou vou, enfim, vou conversar com alguém, preciso preparar a conversa. E, na verdade, a única coisa que a gente pode preparar é a gente mesmo. E como é que a gente prepara a gente mesmo? A gente vai percebendo aonde a gente está desalinhado. Eu percebo o meu desalinhamento olhando para fora. Então, por exemplo, ontem eu vivi 2 situações bem simbólicas assim. A gente tem aqui um Fusca e uma caminhonete. São 2 carros bem antigos, bem velhos, mas a gente tem sempre uma manutenção para não ficar na mão. E o Fusca perdeu o freio totalmente. Não aconteceu nada, porque estava devagarinho na estrada, mas a gente perdeu o freio, deixou ele para consertar, mas fiquei com isso na cabeça, né? O carro ficou sem freio. E a caminhonete, eu estacionei e caiu um pedaço de uma árvore. Não machucou muito, assim, amassou um pouco a lataria, mas caiu um pedaço de uma árvore na caminhonete. E também começou a falhar o freio um pouquinho, assim. Mandei arrumar, troquei pastilha, mas ainda não... Então, por exemplo, quando eu olho isso, né? A gente tem 2 automóveis. Os 2 têm um problema no freio e um ainda é atropelado por uma árvore. Eu não consigo deixar de fazer uma analogia e entrar e falar, bom, então e eu? Como é que eu tô? E eu percebi, eu tô muito sem freio, né? Eu tô assim, vindo no atropelo. Eu já quero desescolarizar todas as escolas públicas. Então, eu olho para isso. Eu tô mexendo com a natureza, né, das coisas. Então, claro que a natureza também se apresenta e vem. E ó, até o gato apareceu aqui. Então, quando eu olho para isso, eu não julgo, não qualifico, não classifico, eu não fico tentando encontrar o porquê, eu não entro em mística nem nada. Eu simplesmente afirmo que isso está acontecendo e que isso está relacionado comigo, de uma maneira direta ou indireta. Não para o bem, não para o mal, simplesmente está acontecendo. E silencio. E nesse silêncio, eu vou percebendo alguns desalinhamentos. E vou só afirmando. Então, não busco alinhamento, não busco estar certa, não busco dominar, não busco controlar a situação, não busco prever coisas, nada, leituras, não busco nada disso. Eu simplesmente vou afirmando as coisas e vou silenciando e alguma coisa acontece. Então, esse é o processo, talvez, mais sensível, sutil e, ao mesmo tempo, mais concreto de todo esse processo, esse trabalho, que é o seguinte: se a gente não fizer nada, algo acontece. Porém, para não fazer nada, tem que realmente não estar fazendo nada. Se você está, por exemplo, tentando arrumar a sua postura, você está fazendo alguma coisa. Se você está tentando controlar, você está fazendo alguma coisa. Se você está se justificando, se você está se explicando, se você está especulando, você está fazendo alguma coisa. Então, esse estado de fazer nada é um estado que permite com que a vida brote,
né? E como é que a gente faz para fazer nada? Um dos caminhos é a vacuidade. A vacuidade te coloca num estado de que você não está fazendo nada. Você esvazia, você integra as coisas, você, por lógica, percebe que aquele objeto que você escolheu não existe, então ele entra nesse estado do fazer nada. E este nada revela um monte de possibilidades. Então, mas não é só a vacuidade que faz isso, né? Como tese, a técnica Alexandre faz isso também. Mas não é só a técnica Alexandre nem a vacuidade. Quem faz isso é a própria vida. A própria vida está o tempo todo entrando num estado de desconstruir aquilo que está impedindo a vida de fluir. Então, um dos olhares, um dos pilares para esse processo, na prática, seria a gente integrar a razão com a emoção e com o instinto. Nós somos dotados de razão, a gente tem uma capacidade racional, intelectual, porém a gente não usa a razão e o intelecto como se isso tivesse integrado às nossas ações. A gente usa a intelectualidade e a razão para explicar, para justificar, para dar um ponto de vista. A gente não usa a intelectualidade e a razão para agir. Então, eu volto a dizer o que eu já disse alguma outra vez. A razão não tem... Isso que eu estou chamando de razão não tem nada a ver com o que a gente conhece sobre razão. Quando a gente pega e fala assim, essa pessoa é muito racional. Não é dessa razão que eu estou falando. É de uma razão que é assim. Eu pego e falo assim, por exemplo, eu sei que eu não posso me envolver mais em tal situação, que essa situação ela é despotencializadora, essa situação é degradante, essa situação ela gera um mal-entendido, ela me desgasta. Uma situação qualquer, uma situação de fofoca, uma situação de conchavo, enfim, alguma situação que você fala, essa situação eu sei que não serve mais. Mas na hora que ela acontece, ela é muito atraente, ela te atrai e você emocionalmente se envolve e acaba agindo e acaba participando mais uma vez desse processo que você já tinha determinado que não. Por exemplo, quando também seu filho, sua filha te tira do sério, você já tem muito claro, olha, essa criança não está indo contra mim, essa criança não está me desafiando, ela simplesmente está expressando e não sabendo como algum tipo de confusão, né? Alguma impotência. Porém, quando ela vira e te fala alguma coisa que te pega de mau jeito, você não consegue agir com a razão. Você vai agir com a emoção. Você vai dizer, bom, antes de mais nada, assim não se fala, eu sou sua mãe, me respeite. E a criança nem está pensando em te desrespeitar, ela só está perdida, né? Então, por mais que a gente saiba racionalmente muita coisa, na hora das coisas acontecerem, a nossa ação ela é emocional. Por isso que nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais dotados de razão. Isso não é um problema, ser um ser emocional. O problema é que não dá para ficar o resto da vida sem um ser emocional. Principalmente na vida adulta. Na vida adulta a gente precisa, de uma certa maneira, Nietzsche ele usa uma palavra que é difícil de compreender, mas ele fala do adestramento, da gente adestrar nossas emoções. E parece que a gente está controlando, mas não é isso. É a gente saber que a emoção ela tem uma função de despertar o nosso desejo de ação, mas não é ela é cega, não é ela que vai fazer a melhor escolha. E não é uma questão de escolher também, racionalmente, como se você estivesse controlando a emoção, mas é uma questão de integrar daquela emoção, despertar a razão e daquela razão poder, então, dar um salto e trazer uma ação verdadeira, não uma ação controlada. Uma ação racional verdadeira. Eu sei que é um processo complexo, porque eu estou usando palavras que já estão muito viciadas e muito muito limitadas, né? Como razão, intelecto, adestramento.
Mas o que acontece é que a gente já sabe muita coisa e a gente faz muito pouco com o que a gente sabe. O problema é que a gente já entendeu muita coisa, mas na hora da ação a gente não faz as coisas como a gente entendeu. Então, a gente vive essas incoerências como capaz... A gente já ouviu uma frase assim, pelo menos eu já ouvi várias vezes essa frase, a gente melhor ensina o que mais a gente precisa aprender. Porque às vezes a gente tem alguma coisa que a gente já sabe muito, mas a gente não consegue praticar. Então, nos resta ensinar, nos resta pedir para o outro fazer. Tem uma coisa no nosso cérebro que até onde eu entendi, o cérebro às vezes ele não distingue se aquilo está realmente acontecendo ou não. Então, por exemplo, outro dia um amigo estava dizendo que quando as pessoas assistem muito aqueles vídeos no YouTube de fazer coisas, aprenda a fazer coisas, aquilo é viciante, porque a sensação do cérebro é que ele está fazendo coisas, aquilo que ele está aprendendo, aquilo que ele está assistindo, ele está fazendo. Então, ele não precisa desligar o YouTube, preparar tudo que ele aprendeu para fazer e ganhar uma satisfação. Igual a pornografia. De alguma maneira, o cérebro entende que ele está vivendo aquela situação sexual. Então, aquilo gera uma satisfação rápida, sem esforço. Isso quer dizer o quê? Ele não precisou viver aquilo. Ele pôde assistir alguém fazendo e a sensação de um alívio, de uma realização. Então, a pornografia, faça vídeos sobre como fazer coisas, depoimentos de pessoas que têm sucesso na vida, tudo isso é muito viciante, porque parece que o cérebro capta como se ele estivesse vivendo isso e dá uma sensação de satisfação passageira, porque logo ele olha para fora e vê que não é nada disso, mas passa por essa sensação e talvez gere um vício, né? Então, quando a gente sabe um monte de coisa, estudou um monte de técnica, sabe um monte de lógica, tem conhecimento, quando a gente fala sobre isso, pode ser que a gente tenha uma sensação de que você está fazendo, que você está falando sobre isso, mesmo que em casa, mesmo no seu dia a dia, você não esteja praticando isso que você está falando. E isso vai criando um gap enorme, assim, uma distância enorme entre o que eu sei, o que eu penso e o que eu faço, e o que eu sinto. E a gente está criando um campo de integração, porque se eu sei alguma coisa, não me resta outra que não seja agir conforme aquilo que eu sei. Só que o que eu sei nunca está pronto e fixo. O que eu sei me dá o campo de entrar em relação. Então, precisa de uma certa complexidade, precisa de uma certa extensão da história para poder simplesmente agir de acordo com aquilo que você tem acesso, você tem possibilidades de. Eu acho que uma das nossas questões principais é essa. É como a gente vai alinhar aquilo que você já desenvolveu, não é nem que você adquiriu só de fora, não é nem que você adquiriu, já faz sentido para você. Você fala, por exemplo, quantas famílias me procuram falando assim, eu já sei que a escola não serve para o meu filho, principalmente no ensino médio, principalmente, que é uma preparação para um vestibular que consome muito tempo, com pouca eficiência. Então, eu já sei que não serve, mas eu não consigo tomar uma atitude diferente, apesar de já saber que isso não serve. Porque uma coisa é eu sentir, eu saber, eu ter clareza, outra coisa é a minha ação estar de acordo com isso. E isso a gente vai ver nas nossas relações amorosas, afetivas, nas nossas relações com os pais, nas nossas relações com os filhos, nas nossas relações de trabalho e na nossa relação social. Então, para mim, um dos modos da gente desarmar essa incoerência é a gente sempre afirmar aquilo que
a gente está querendo não ser, mas que a gente ainda é. Então, por exemplo, e o mais fácil fazer isso é através do espelhamento. Então, por exemplo, se eu vejo preconceito fora, ao invés de eu dar uma lição sobre preconceito, ao invés de eu falar sobre o meu não preconceito, ao invés de eu ficar orgulhoso que eu querer provar que eu não tenho preconceito, eu sempre parto desse princípio. Se eu estou vendo é porque tem em mim. Sim, eu tenho preconceito. Talvez eu não tenha ideia de qual preconceito, porque os mais óbvios, talvez eu não tenha. Mas eu tenho algum preconceito em mim se eu vejo fora, né? E esses preconceitos, às vezes, eles são absolutamente sutis. Por exemplo, quando alguém pega e fala assim, eu acho que falamos sobre isso esses dias, né? Quando alguém pega e fala assim, eu acredito que possa realmente existir uma escola. Quando a Teca pega e fala assim, eu acredito que uma escola precisa alfabetizar. É porque a gente tem preconceito contra o analfabeto. A gente acha que o analfabeto é um ser menor, é um ser com menos possibilidade, é um ser com menos acesso. A gente acha isso, né? Então, claro que a gente tem preconceito. Aí a gente conhece alguém analfabeto e a gente trata com respeito, com carinho, porque ali é um ser que você está conhecendo, mas algo em você trata como um café com leite, algo em você trata como uma pessoa menos capaz, porque a gente tem preconceito. Então, aquilo que a gente não quer viver, aquilo que a gente não quer para os nossos filhos, a gente tem preconceito, porque a gente já tem um preconceito de que aquilo não é bom. Então, alguém pode tranquilamente falar, eu não tenho preconceito nenhum contra transexual, mas eu não gostaria que o meu filho fosse porque eu sei que ele vai sofrer. Então, olha o preconceito que eu tenho, que quem é trans sofre. E, na verdade, ele não sofre porque é trans, talvez ele sofra pelas relações sociais que a gente estabelece. Então, a gente tem preconceito. E é assim com tudo. Tudo aquilo que a gente pensa dos políticos, tudo aquilo que a gente pensa dos nossos vizinhos, que a gente pensa daquelas pessoas que parece que estão vivendo numa ilusão. Se a gente viu alguma coisa fora, se a gente percebeu algo no outro, se a gente tem uma crítica, se a gente tem um julgamento, uma classificação, uma qualificação de algo, isso diz respeito a nós, a gente está se apresentando. Até Freud dizia, quando José fala de Pedro, a gente vai saber mais de José do que de Pedro, porque se foi José que falou, ele está falando da percepção dele. Então, esse é um exercício prático muito rico para fazer diariamente. E para começar a desmontar o processo de ensinamento e para começar a alinhar o saber com a nossa ação. Então, não deixe escapar. Viu fora, percebeu fora, assume, fala, isso está em mim. Isso está em mim. Nem sei como está em mim, que droga que está em mim, mas está em mim. E uma vez que eu assumo que está em mim, isso fica mais acessível para, inclusive, deixar de estar. Eu sinto que a gente faz isso há muitos anos já, juntos, nas jornadas, nos encontros virtuais, a gente faz muito espelhamento, mas eu sinto que a gente já pode fazer esse espelhamento sem a carga, sem o sofrimento. Eu preciso assumir o mundo inteiro nas minhas costas. Na verdade, a gente afirma que está em nós para perder aquilo que a gente afirmou que está em nós. E como é uma perda grande, passa pelo perdão. Então, é um processo mais ou menos assim. Eu vi a coisa fora, eu afirmo que aquilo está em mim e eu perdoo. Eu perdoo por aquilo estar em mim. Eu perdoo. O que é perdoo? É perder, né? Aquilo. E não faço nada a respeito, não justifico, não explico, não tento mudar, não me condeno,
não me lastimo, eu não reclamo, eu perco, eu perdoo. É um mecanismo para a gente começar a ficar íntimo de que tem algo em nós que trabalha a partir da consciência e não a partir do controle. Então, vir à tona aquilo que a gente está pronto para perder e vem à tona porque a gente olha para fora. Então, esse exemplo que eu dei ontem, né? O carro perdendo o freio, e eu olhei para isso e eu afirmei, eu estou sem freio. E não é bom, não é ruim, não é positivo, não é negativo, não é algo que eu tenho que controlar, é simplesmente afirmar, eu estou sem freio e ficar com isso. E silenciar qualquer tipo de reação a isso. E aí algo acontece. Esse algo que acontece, ele vem de ele apresenta uma integração. Esse é como se algo se integrou. Então, esse é o convite. Assim, a gente pode fazer até agora aqui juntos e aí abrir para quem quiser trazer a sua experiência disso, mas pense em alguma coisa que é digna de julgamento. Vamos juntos pensar numa coisa digna de julgamento político. Pensa na nossa situação política, pensa que a gente daqui a pouco vai ter o Bolsonaro como presidente, daqui 4 anos talvez o Edir Macedo, o Alexandre Frota, e por aí vai piorar. Pensa nesse quadro político e aí veja o que você vê, qual é o seu julgamento em relação a isso? O que você vê nessa situação, né? E aí escolhe um julgamento. Escolhe algo para julgar mesmo. E uma vez que você escolheu o seu julgamento, volta para você e diz: eu tenho isso em mim, não sei como, não sei de que maneira, óbvio que, né, que nem esses caras, mas eu tenho isso em mim. E aí suspende o julgamento de que você tem isso, suspende a classificação, a qualificação, a chateação, suspende o plano de mudar isso, suspende a recusa, a chateação com isso, suspende tudo e fica só com a afirmação: isso tá dentro de mim. E aí a gente vai fazer essa brincadeira aqui. Para perder isso, entra no perdão disso. Tá dentro de mim e eu perco isso. E eu perdoo isso. Isso quer dizer o quê? Eu não luto contra. Eu não tento controlar, nem abafar, nem disfarçar. Para perder alguma coisa, eu tenho que assumir que eu tenho. Para perdoar alguma coisa, eu preciso aceitar que ela realmente é. Então, entra nesse auto-perdão, nessa perda pessoal. E aí, se você quiser ainda quando deixar mais efetivo, uma vez que você diz, eu tenho isso em mim, isso que eu estou julgando fora, e é uma vantagem, tem uma vantagem ter isso. Qual é a vantagem de ter, por exemplo, corrupção dentro de você? Qual é a vantagem de ter, por exemplo, ditadura dentro de você? Mediocridade? Preconceito? Qual é a vantagem disso? Sempre tem uma vantagem. E a vantagem ela passa pela proteção, a vantagem ela passa pelo controle, pela força. Veja se você consegue trazer uma lógica
de que existe uma vantagem para isso que você tem em você e está em você só porque você viu fora. E quando você descobriu qual é a vantagem, perde essa vantagem. Eu abro mão dessa vantagem. Eu perdoo, eu perco, eu abro mão. E se você conseguiu chegar até aí, volta a olhar fora, volta a se relacionar com aquilo que você pensou, com a pessoa, com a situação e veja qual é a sua percepção, se você conseguiu deslocar e você conseguiu ter uma percepção mais lúcida daquilo e, quiçá, até uma ação mais eficiente em relação. Então, não é que a gente perde tudo isso e perdoa tudo isso para ficar numa resignação, para ficar numa aceitação e dizer assim que as coisas são. A gente perde tudo isso para poder ampliar a visão e poder ter uma ação e uma atuação distinta e mais eficiente. E aí, como é que é esse processo? Alguém se encrencou? É possível? Qual é a sensação? Fala, Teca. Estão me ouvindo? Está chegando? Baixinho. O meu áudio acho que não está muito bom. Está chegando? O áudio. Ah, que pena. Por isso que a gente precisa de encontro presencial. Alguém teve alguma experiência? Ou ficou enroscado nesse experimento? Vou falar, Ana? Sim. Consegues me ouvir? Então, eu ontem fiz também e hoje voltei a repetir. E tanto num dia como no outro, a sensação foi de, primeiro, a criação de um espaço interno, digamos, um espaço, a criação de um espaço. E, de facto, há assim mesmo a sensação de abertura de um espaço relativamente quando se começa a perder. Especialmente quando se vai para a garantia. Porque antes de chegar à garantia, é só assim, ok, é só quase um embalo, não é? Quando se chega à garantia é mesmo... E a sensação de uma abertura muito grande. E isso de facto acontece e é muito incrível. E depois, eu não tinha feito agora, com a orientação da Ana, eu não tinha feito ontem, quando experimentei, não tinha feito olhar para a situação de novo, não é? E agora fiz isso, de olhar para a situação e de ver então e agora. E foi assim uma sensação, não é que fosse uma ação clara, ou não é clara, é determinada, não é que eu tivesse uma ação determinada para aquilo, mas havia uma espécie de uma clareza relativa, ou seja, uma espécie de uma abertura relativamente àquilo que tinha acontecido. E era, ok, não tinha nada, absolutamente nada, era só, estava-se bem, era mesmo absolutamente, estava-se absolutamente bem. Então, de facto, a experiência é de abertura, efetivamente, é assim uma coisa mesmo de abertura, de um início de um nada para uma abertura, uma abertura muito grande, não é de uma possibilidade, é uma abertura efetiva. Então, agradeço para partilhar assim a sensação que trouxe. Pronto. Sim, obrigada, Joana. Porque assim, quando a gente começa a ter essa abertura e esse nada, isso gera uma integração, isso gera uma capacidade. É como se você tivesse espaço
para a sua racionalidade integrar com a sua emoção. Então, é uma capacidade que você tem tempo para pensar, você tem tempo para entrar realmente em contato e não reagir com aquela emoção que está explodindo dentro de você. O importante dessa experiência é da gente não confundir que racionalidade, que a integração da racionalidade é controle da emoção. Então, eu fico lá, a emoção está explodindo, mas eu controlo. E não vai funcionar, porque uma hora vai explodir. Eu lembro muito bem, há uns 15 anos atrás, assim, quando eu estava fanática nessa prática, e muito iniciando, e criando, e meio... E quando eu e o Fábio, a gente entrava em alguma discussão, eu ficava tentando fazer esse processo ali na hora, né, na frente, e ele falava assim: você está se postulando para Madre Teresa de Calcutá, é isso? Você está querendo virar santa? A gente está no meio de uma briga e eu estou te vendo aí toda tentando controlar a reação, a emoção. Era óbvio. Eu falava assim, então, eu não quero... Bom, a gente parava de brigar porque ele começava a me ajudar no meu processo, porque eu não quero controlar essa emoção, mas eu não quero que ela me domine. Porque eu sei que depois eu vou me arrepender e vou dizer, ai, falei besteira, peraí, mas é que eu te amo. Para que passar por esse estágio, né? Então, no começo, eu não acho que é muito fácil, eu não acho, não, para mim, pelo menos, não é muito fácil fazer isso no momento quente da coisa, porque a emoção já está ali, muita flor da pele, e qualquer coisa que a razão venha fazer parece que vai abafar. Mas conforme a gente vai praticando isso fora da situação, isso vai ficando mais disponível. Eu acho que os primeiros beneficiados são as crianças, porque é muito mais fácil a gente despertar de uma reação emotiva descontrolada em relação à criança do que em relação ao adulto, porque logo você está vendo que é só uma criança. Não só no sentido de diminuir, mas no sentido da grandeza. Como é que eu acho que essa criança está me controlando, me testando, indo contra mim, me contrariando? Ela não está fazendo nada disso. Ela está se experimentando e vendo e repetindo um monte de coisa também, né? Mas entre os adultos já é um pouco mais difícil, porque a gente vê no adulto uma intenção. E, na verdade, o adulto não tem a intenção que a gente imagina. Por exemplo, às vezes alguém briga com a gente porque não sabe pedir ajuda, porque não sabe abrir o coração, porque não sabe compartilhar o que está passando. E briga para poder... igual uma criança. Não sabe o que fazer e faz o que é possível, né? E a gente entra nessa também, enfim, todos nós estamos nessa. Então, quando eu falo que o processo, o ponto de inflexão, depende da mudança do ser humano, depende do ser humano se tornar um outro ser humano, e não o mesmo ser humano com mais modelos, com mais recursos, com mais práticas, mas se tornar um outro ser humano, eu estou falando nesse sentido de que a gente possa deixar de ser um ser emocional dotado de razão, e sim que a gente seja um ser emocional integrado na razão, e que a minha emoção desperte uma capacidade racional de poder tomar atitudes, decisões ou desenvolver um relacionamento atualizado e não algo que está preso a um passado ressentido e preso a um futuro especulador, né? É como se realmente desaparecesse o conflito das nossas vidas. E o que fica é sempre material de problematização e de desenvolvimento. Então, por exemplo, quando você está cozinhando, você passa por várias etapas ali ao cozinhar. E aquilo não é um conflito, mas é trabalhoso, precisa de atenção, precisa tomar decisões, precisa se dedicar, precisa de tempo, precisa de espaço. Então, a vida é completamente cheia de coisas, mesmo sem conflito. E quando a gente consegue desenvolver uma relação com outra
que não é uma relação conflituosa, e sim uma relação que precisa de dedicação, de tempo, de desenvolvimento, de escolhas, de práticas, né? De experiências, de degustações, enfim, tem tanta maneira de se relacionar que não é conflituosa, que a vida não vai ficar nem um pouco sem graça, apesar da gente poder viver sem conflitos. Então, esse novo ser humano, que é um ser humano que integra a razão, é um ser humano que dissolve todos os conflitos nas relações. Fala, Teca. Oi, tá me ouvindo? Sim. Tá chegando aí? Eu mudei. O meu computador, ele não fala mais. É o seguinte, existem algumas coisas na minha forma de ver. Você tem razão quando eu falo assim, a alfabetização está na escola, porque eu me alfabetizei na escola. Eu não tinha uma família que me incentivava a leitura, não tinha nada. Então, a referência que eu tenho de escola é um ambiente onde eu fui me alfabetizar. E acabei encontrando socialização, um ambiente chatíssimo, chatíssimo. Se eu tivesse alguém em casa disposto a me estimular a ler, a escrever, eu dispensava a escola. Agora, eu acho que o que a gente sente desconforto, os desafios eles já são suficientes, por exemplo, na culinária, como você acabou de falar. Na culinária, você se pega aprendendo o tempo todo com as coisas. O que acho que nos inquieta muito é quando a coisa se torna obrigatória. Vem de um poder de cima, você é obrigado a colocar o seu filho na escola. E essa escola, ela é emburrecedora. Você é obrigado a servir exército. E isso, enfim, você é obrigado a dar vacina. Essas coisas, realmente, eu acho que são passíveis da gente sempre questionar, sempre querer mudar. E para isso, por exemplo, no ambiente da escola, você tem que entrar na escola. Você tem que desenvolver ali dentro uma linguagem onde a criança vai ser valorizada, o profissional também vai ser valorizado na criatividade. Então, eu acho que se é um trabalho social que a gente está fazendo, no investimento das nossas percepções, ele se torna fundamental onde as coisas estão estabelecidas como regras, como obrigatoriedade. Então, eu acho que é um caminho maravilhoso, mas seria você ir lá no Senado e falar para os políticos que aquela política não deveria ser assim, não deveria ser assado. É um grande desafio. Então, Teca... É um grande desafio. Sim, mas tem... Mexer no instituído. Então, eu só preciso te falar uma coisa que talvez você não saiba, mas não é obrigatória a escola, não é obrigatória fazer exército, não é obrigatório dar vacina, não é obrigatório vestir rosa porque você é menina, não é obrigatório comer arroz e feijão para crescer. Não, as coisas não são obrigatórias. É que nem o Foucault ele mostrou, né? Uma vez que você ganha o treinamento e começa a acreditar que aquilo é obrigatório, você não precisa mais ninguém dizendo que é obrigatório, porque você mesmo vai dizer é obrigatório. Isso não tem nada a ver com o Senado, isso não tem nada a ver com leis, isso tem a ver com cada um de nós. A gente não é obrigatória da vacina, mas a gente se sente completamente sem apoio, sem confiança, sem sensibilidade, sem um contexto social e cultural que sustente uma sociedade sem vacina. Não é obrigatório ir à escola, mas a gente se sente completamente abandonado sem o nosso filho na escola. Então, a gente, de uma certa maneira, está desmistificando isso. Está desmistificando assim, não... As minhas filhas não aprenderam a ler e escrever porque foram incentivadas. Elas aprenderam a ler e escrever porque passou pelo afeto, porque, de alguma maneira, ler e escrever serviu para elas de alguma conexão de afeto.
mas não porque elas foram incentivadas, mesmo porque elas não foram incentivadas. Mesmo porque eu estava disposta, agora já não é mais possível, mas eu estava disposta a ter filhos analfabetos, porque o que me interessa é o ser humano na sua mais nobre vibração, que é aquilo que está antes de qualquer culturalização. E isso não quer dizer que a gente vai virar homens da caverna, isso quer dizer que a gente vai ser esse ser humano atualizado vibracionalmente neste momento. E já é muito, assim, a gente caminhou muito. Então, por exemplo, a gente vai desenvolvendo... Eu dou, às vezes, exemplo pessoal só porque eu coloco tudo em risco, porque me interessa realmente experimentar isso, né? Mas o Fábio teve um dia aqui que ele teve um choque anafilático. Ele tomou uma picada de um marimbondo que tinha algum tipo de veneno, que deu um tipo de reação nele, e ele teve um choque anafilático. E a gente está a 7 quilômetros da cidade. E aí ele desmaiando, ficando roxo, o pescoço parecia um sapo. E quando eu olhei ali para ele, a gente se conectou, eu tive tempo de respirar e juntos a gente tomou uma decisão de esperar. Claro que eu fiz tudo que eu sabia, eu pus ímãs do biomagnetismo nele, eu fiquei num estado em teta para poder estar mais conectada e completamente ligada ali a ele. É claro que eu fiz tudo que eu... Mas a sensação que eu tinha e a sensação que ele tinha, enquanto ele estava meio zumbi, meio desmaiando, meio despertando, é que a gente tinha que esperar. E a gente esperou. E 20 minutos depois, o choque anafilático passou, ele sobreviveu e ficou mais forte. De maneira nenhuma, eu aconselho alguém a fazer isso, porque você só faz isso se você realmente faz essa escolha. E você pode errar na sua escolha. Então, você tem que estar num nível de abertura, sensibilidade prática para fazer essa escolha, que de preferência não pode dar errado, porque a gente está falando de vida e morte, que precisa ser cultivada dia a dia. Então, puxa, a gente está cada vez mais preso aos eletrônicos e abrindo mão da capacidade incrível de telepatia que a gente tem. E eu estou falando isso sem nenhum misticismo. E eu não estou falando isso como um plano, eu só estou dizendo que, ao invés das coisas criarem contenções que te amplia, a gente começa a criar limites que te fecha. E essa aposta do ponto de inflexão desse nosso encontro, e que a gente faz isso juntos, porque não tem como fazer isso sozinho, tem que ser em relação, é uma aposta de que o ser humano não é nada disso que a gente está pensando mais que ele é. E ele precisa se atualizar. E nessa atualização, a gente tem que parar de achar que o trabalho tem que ser fora, que o trabalho tem que ser no Senado, que o trabalho tem que ser nas leis, que tem que ser na sociedade, tem que ser em nós. E se ele efetivamente acontece em nós, quando a gente olhar para fora, a gente vai conseguir tomar uma outra atitude da que a gente está tomando, como usar o intelecto e a racionalidade para justificar, para explicar, para administrar. Então, é claro que é um radicalismo, mas não é um radicalismo desintegrado, ativista, é o radicalismo da integração. Né? Olha que paradoxo, é o radicalismo da integração, é o radicalismo que inclui tudo, né? A raiz, as copas e as relações todas, né? É isso, Ana, e é por isso que eu estou aqui. Eu adoro assim desaprender. Estou desaprendendo aqui com vocês. Eu te agradeço. Muito bem-vinda. Uma alegria sempre. Você traz uma alegria e uma leveza para os nossos encontros, que é uma delícia, Teca. Então... Que bom, eu agradeço. Eu curto muito também esse momento. Então, meus queridos, a gente aqui chegou meio no nosso horário para não ficar muito atrapalhar a vida de ninguém.
A gente amanhã tem um encontro às 9 horas da manhã. Quem quiser participar. E semana que vem vai ser igual. A gente tem às 3 horas da tarde. Desculpa a confusão de horários, mas de 4 eu tive que passar para 3 porque tinha um compromisso assumido com as minhas filhas que eu não lembrava. Então, porque é um compromisso novo. Então, na terça às 3, na quarta às 19 horas e na quinta às 9 da manhã, horário do Brasil. E a gente vai insistir nessa intensidade que é para poder ganhar mais velocidade. E, ao mesmo tempo, a gente começa a criar esse encontro presencial aqui no Amalaia, em abril, na Semana Santa, um encontro absolutamente a ser criado por todos nós. Então, participem, porque daí a gente faz o encontro junto, né? Tá bom, então? Super boa noite a todos. Quem puder aparecer amanhã, a gente se vê. A Karen só manda maravilhar. Quantas questões tão simples, complexas, instigantes, profundas ao mesmo tempo. Muito linda, obrigada a todos nessa conexão. Obrigada a você, Karen. Então tá bom, nos vemos muito em breve. É bom lembrar. A gente vai ter a próxima jornada que vai ser em 8, 9, 10, vai ser a última jornada, a jornada de uma grande celebração. Quem tiver com essa disposição, venha, porque ela vai fechar um grande ciclo e abrir muitas possibilidades. Mas estamos aqui em contato. Isadora, você queria falar uma coisa? Não, é só para lembrar que do horário de verão, né? Que quem está em outros estados se lembrar, porque eu esqueci várias vezes. Sim. Então. É sempre uma hora antes, né? Então, é o horário de Brasília. Às 6, às 9, às 8. Isso. É o horário de Brasília. Aqui no Ceará, por exemplo, amanhã às 8 da manhã. Pois é. Mas sim, esse horário de Brasília das... Não, só pra gente não esquecer. Claro. E a Ana Rafaela, quando a jornada? A jornada vai ser dia 8, 9 e 10 de dezembro. Então, sem ser esse final de semana o outro. É sábado, domingo e segunda. E é a jornada do risco. É a jornada que tem uma convidada super especial, que é a Ana Figueiredo, que é uma grande amiga de longa data e é uma criadora de rituais. Então, eu vou em breve mandar mais informações pelo e-mail, mas quem quiser saber mais pode me escrever diretamente que eu vou mandando, tá bom? Vai ser uma alegria compartilhar essa grande festa com quem puder vir. Então, estamos em contato. Peraí, Kátia, aqui no Maranhão não temos horário de verão, então é uma hora antes do encontro. Isso. Estamos fazendo no horário de Brasília, o horário de São Paulo, o horário de Piracaia. Tá certo? Então, um beijo e a gente se vê em breve.